E se tudo à sua volta, sua casa, sua família, até o seu corpo, não passasse de uma simulação ultra-realista, criada por uma inteligência superior, parece loucura, mas grandes cientistas acham que é possível. Pense nisso por um momento. Você já teve aquela sensação estranha de déjà vu, como se estivesse revivendo um momento que já aconteceu? Já notou coincidências tão improváveis que parecem quase programadas? E se esses não fossem apenas caprichos da mente humana, mas pequenas falhas em um sistema computacional incrivelmente complexo que gera tudo o que você considera realidade? Esta não é apenas uma premissa de ficção científica como Matrix. É uma hipótese séria defendida por alguns dos maiores intelectos de nosso tempo. Elon Musk afirma que há uma chance em bilhões de estarmos na realidade base. Neil deGrasse Tyson calcula as probabilidades em 50-50. E filósofos respeitados como Nick Bostrom desenvolveram argumentos matemáticos rigorosos, sugerindo que, estatisticamente, é muito mais provável que sejamos simulações do que seres reais. Mas como seria possível simular um universo inteiro? Que evidências temos de que nossa realidade poderia ser código em execução? E se descobríssemos que somos simulados, o que isso significaria para nosso senso de propósito, livre-arbítrio e significado? Nesta jornada fascinante, vamos explorar a fronteira onde filosofia, física quântica e tecnologia avançada se encontram para questionar a própria natureza da realidade. Vamos examinar os argumentos científicos mais convincentes, ouvir o que dizem os maiores pensadores de nossa época e considerar as implicações profundas de viver em um universo que pode ser, em sua essência mais fundamental, informação pura. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazê-lo. Estamos prestes a mergulhar em um dos mistérios mais profundos da existência. Um que pode mudar fundamentalmente a forma como você vê o mundo à sua volta. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre a realidade, enquanto exploramos a possibilidade de que você, eu e tudo o que conhecemos seja parte de uma vasta e complexa simulação cósmica. Em 2003, um filósofo sueco da Universidade de Oxford publicou um artigo que abalaria profundamente nossa compreensão da realidade. Nick Bostrom, especialista em riscos existenciais e futurismo, não propôs apenas mais uma teoria filosófica abstrata. Ele apresentou um argumento matemático rigoroso, sugerindo que, provavelmente, vivemos dentro de uma simulação computacional criada por uma civilização avançada. Este não era um devaneio de ficção científica, mas uma hipótese formulada com lógica implacável que continua a intrigar e perturbar cientistas, filósofos e tecnólogos quase 2 décadas depois. O argumento de Bostrom, conhecido como argumento da simulação, é estruturado como um trilema. 3 possibilidades mutuamente exclusivas, uma das quais deve ser verdadeira. Primeiro, quase todas as civilizações tecnologicamente maduras se extinguem antes de desenvolver a capacidade de criar simulações realistas de consciências. Segundo, civilizações avançadas existem, mas por alguma razão universal, decidem não criar tais simulações. Terceiro, estamos quase certamente vivendo em uma simulação computacional. Como Bostrom argumenta, se rejeitarmos as 2 primeiras possibilidades como improváveis, somos forçados a aceitar a terceira. Uma conclusão que desafia nossa intuição mais básica sobre a natureza da realidade. O que torna o argumento de Bostrom tão poderoso é sua fundamentação em princípios de probabilidade. Se civilizações avançadas eventualmente criam simulações de consciência, algo que nossa própria civilização já começa a vislumbrar com realidade virtual e inteligência artificial. Então, o número de mentes simuladas eventualmente superaria enormemente o número de mentes originais. Como Bostrom coloca, se bilhões de simulações são criadas, cada uma contendo bilhões de pessoas simuladas, então as chances de você ser uma pessoa real em vez de simulada seriam literalmente de bilhões para 1. É uma questão de pura matemática. Se tais simulações são possíveis e eventualmente criadas em grande número,
Então, estatisticamente, é muito mais provável que sejamos uma das inúmeras mentes simuladas do que uma das raras mentes originais. A teoria da simulação levanta questões profundas sobre a natureza da consciência e da realidade. Se nosso universo é uma simulação, então o que consideramos leis da física são meramente regras programadas, e o que experimentamos como matéria é apenas informação sendo processada. Nossos corpos, lares, o cosmos inteiro, tudo seria, em essência, código sendo executado em algum substrato computacional inconcebível. Como observou o filósofo David Chalmers, a hipótese da simulação transforma o problema mente-corpo. Em vez de perguntar como a matéria física pode dar origem à consciência, perguntamos como a informação computacional pode dar origem à experiência subjetiva. Curiosamente, a teoria de Bostrom ressoa com antigas tradições filosóficas e religiosas. O mito da caverna de Platão, onde prisioneiros confundem sombras na parede com a realidade, antecipa a ideia de uma realidade ilusória. O conceito hindu de Maya, a ilusão cósmica que obscurece a verdadeira natureza da realidade, e a tradição budista, que vê o mundo fenomênico como uma construção mental, também ecoam aspectos da hipótese da simulação. Como observou o próprio Bostrom, talvez os místicos estivessem certos o tempo todo. O mundo material pode ser uma ilusão, mas em vez de ser um sonho na mente de Deus, é uma simulação rodando em um computador construído por uma civilização avançada. A implicação mais perturbadora da teoria da simulação é que, se verdadeira, toda a nossa história, evolução e até mesmo memórias pessoais poderiam ter sido criadas junto com a simulação, talvez apenas alguns minutos atrás, com todo um passado, aparente implantado em nossa realidade. Como o filósofo René Descartes questionou séculos atrás, como podemos ter certeza de que não somos enganados por um gênio maligno que implanta falsas percepções em nossas mentes? A teoria da simulação é a versão tecnológica moderna deste antigo problema filosófico, sugerindo que nosso gênio maligno poderia ser um programador pós-humano e nossa realidade, um elaborado programa de computador. A teoria da simulação não é apenas uma especulação filosófica abstrata. Ela encontra ressonância inquietante em diversos aspectos da física moderna, no comportamento enigmático do mundo quântico e nos avanços acelerados em tecnologias de realidade virtual. Estes elementos convergem para formar um caso surpreendentemente robusto de que nossa realidade pode ser, de fato, uma construção computacional. Um dos argumentos mais intrigantes vem dos aparentes limites fundamentais da física. Nossa compreensão atual do universo revela que a realidade parece ser fundamentalmente discreta, não contínua, dividida em unidades mínimas como quanta de energia, comprimentos de Planck e estados quânticos discretos. Esta pixelização da realidade lembra notavelmente a forma como construímos simulações computacionais, onde recursos finitos de processamento exigem simplificações e discretização. O físico teórico James Gates, Jr., fez uma descoberta ainda mais surpreendente. Ao estudar as equações da supersimetria, ele identificou códigos de correção de erros. Os mesmos tipos de códigos usados em navegadores de internet e processadores de computador, aparentemente embutidos nas equações fundamentais que descrevem nossa realidade. É como se alguém tivesse injetado código de computador no tecido de nosso universo, observou Gates, perplexo com sua própria descoberta. O comportamento das partículas quânticas oferece outro conjunto de pistas sugestivas. O famoso experimento da dupla fenda demonstra que partículas subatômicas parecem existir em estados de probabilidade indefinidos até serem observadas, momento em que colapsam em posições definidas. Este comportamento bizarro, que confundiu até mesmo Einstein, assemelha-se notavelmente a técnicas de otimização em jogos de computador e simulações, onde detalhes de um ambiente são renderizados apenas quando necessários para economizar recursos computacionais. Como explicou o físico teórico John Wheeler, nenhum fenômeno é um fenômeno real até que seja um fenômeno observado. Esta afirmação
originalmente sobre mecânica quântica, poderia facilmente descrever como funciona uma simulação eficiente. O princípio da incerteza de Heisenberg, que estabelece limites fundamentais para o quanto podemos conhecer simultaneamente sobre certas propriedades de partículas, como posição e momento, também sugere uma realidade com regras de renderização semelhantes às de uma simulação. Como observou o físico Seth Lloyd, do MIT, o universo não apenas se comporta como um computador quântico. Em certo sentido, é um computador quântico. A própria noção de que existe uma velocidade máxima possível, a velocidade da luz, e uma temperatura mínima possível, zero absoluto, poderia ser interpretada como parâmetros programados em uma simulação para evitar comportamentos que consumiriam recursos computacionais excessivos. Paralelamente a estas pistas da física fundamental, os avanços acelerados em realidade virtual e computação neural demonstram como nossa própria civilização está rapidamente desenvolvendo tecnologias que poderiam eventualmente criar simulações indistinguíveis da realidade. A lei de Moore, que observa que a capacidade de processamento computacional dobra aproximadamente a cada 2 anos, sugere que, se esta tendência continuar, eventualmente teremos poder computacional suficiente para simular mentes conscientes. Empresas como Meta, anteriormente Facebook, estão investindo bilhões em tecnologias de realidade virtual cada vez mais imersivas, enquanto interfaces cérebro-computador desenvolvidas por empresas como Neuralink prometem eventualmente borrar a linha entre experiência digital e real. Talvez o argumento mais convincente venha da matemática da computação. O físico e cosmólogo Martin Rees observa que simular um universo inteiro com todos os seus detalhes seria computacionalmente impossível, mas uma simulação inteligente não precisaria fazer isso. Os simuladores precisariam renderizar com alta fidelidade apenas o que estamos observando. Diretamente, explica Rees. O resto, galáxias distantes, o interior de vulcões, ou mesmo o que está acontecendo em outra sala, poderia existir apenas como dados probabilísticos até que alguém os observe. Esta abordagem, conhecida como renderização preguiçosa na computação gráfica, explicaria por que certas constantes físicas parecem tão precisamente calibradas para permitir a existência da vida. Elas poderiam ser parâmetros ajustados pelos criadores da simulação. A convergência destes diversos elementos, a natureza discreta da realidade física, o comportamento quântico que lembra a otimização computacional, nossos próprios avanços em simulação de realidade e a matemática que sugere a viabilidade computacional de universos simulados, formam um caso surpreendentemente coerente. Como observou o físico teórico James Sylvester, as coincidências são numerosas demais para serem descartadas, mas inquietantes demais para serem plenamente aceitas. Estamos observando os limites de nossa simulação ou apenas os limites de nossa compreensão? A resposta pode ser indistinguível. A hipótese da simulação, longe de ser uma teoria marginal discutida apenas em fóruns obscuros da internet, ganhou defensores notáveis entre alguns dos cientistas, tecnólogos e pensadores mais respeitados de nossa era. Este apoio de figuras proeminentes transformou o que poderia ser descartado como mera especulação filosófica em um tópico sério de investigação científica e debate intelectual, desafiando nossas noções mais fundamentais sobre a natureza da realidade. Neil deGrasse Tyson, astrofísico renomado e um dos comunicadores científicos mais influentes do mundo, surpreendeu muitos ao declarar publicamente que considera a hipótese da simulação não apenas plausível, mas provável. Durante o Fórum de Ciência Isaac Asimov em 2016, Tyson afirmou: "Eu acho que as chances de não estarmos em uma simulação são de cerca de 50-50. Sua conclusão baseia-se na velocidade com que nossa própria tecnologia está avançando. Pense nos videogames de 40 anos atrás, como Pong. 2 retângulos e 1 ponto. Agora, 40 anos depois, temos jogos fotorrealistas em 3D com milhões jogando simultaneamente. Se continuarmos nessa taxa, os jogos serão indistinguíveis da realidade." Tyson argumenta que seria ingênuo
Pensar que uma civilização avançada não criaria simulações de consciência, dada a trajetória de nossa própria tecnologia. Se alguém não acredita que estamos em uma simulação, brincou. Tyson, acho que é apenas falta de imaginação. Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, foi ainda mais enfático em seu apoio à teoria. Em uma entrevista na conferência Code, em 2016, Musk declarou: há uma chance de 1 em bilhões de que estamos na realidade base. Seu raciocínio segue diretamente o argumento probabilístico de Bostrom. Se civilizações avançadas podem criar simulações indistinguíveis da realidade, e se criariam muitas delas, então as mentes simuladas superariam enormemente as mentes originais. Musk levou este raciocínio além, sugerindo que provavelmente estamos em uma simulação e que isto poderia explicar algumas das aparentes inconsistências ou glitches em nossa realidade. Ele até brincou que a evidência mais forte de que estamos em uma simulação é que estamos em uma simulação. Um comentário enigmático que reflete a natureza autorreferencial deste problema filosófico. David Chalmers, um dos filósofos da mente mais respeitados do mundo, também considera a hipótese seriamente. Embora não afirme categoricamente que vivemos em uma simulação, Chalmers argumenta que a hipótese da simulação não é uma hipótese cética, ou seja, mesmo se estivermos em uma simulação, nossa experiência e conhecimento ainda podem ser significativos. Se descobrirmos que estamos em uma simulação, argumenta Chalmers, isso não significa que tudo o que acreditávamos é falso. Significa apenas que a realidade tem uma natureza diferente do que pensávamos. É computacional em vez de física em seu nível mais fundamental. Esta abordagem filosófica oferece um contraponto importante ao potencial niilismo que a teoria poderia inspirar. Rizwan Virk, cientista da computação do MIT e autor de The Simulation Hypothesis, oferece uma perspectiva técnica sobre a viabilidade da teoria. Virk argumenta que estamos rapidamente nos aproximando do que ele chama de ponto de renderização, o momento em que seremos capazes de criar simulações indistinguíveis da realidade. Não é uma questão de se, mas quando, afirma Virk. E se nós podemos fazer isso, é quase certo que já foi feito antes, e provavelmente muitas vezes. Virk sugere que a física quântica, com seus estados de probabilidade e comportamento dependente de observação, faz muito mais sentido quando vista através da lente da teoria da simulação. Martin Rees, astrônomo real britânico e cosmólogo de renome, adota uma posição mais cautelosa, mas ainda considera a hipótese digna de consideração séria. Não podemos descartar a possibilidade de que toda a nossa realidade seja uma simulação construída por uma inteligência pós-humana, afirma Rees. Ele observa que, se estamos em uma simulação, poderíamos estar em uma de muitas simulações aninhadas, simulações dentro de simulações, tornando a questão da realidade base ainda mais complexa. Talvez a única realidade verdadeiramente autônoma seja matemática, especula Rees, sugerindo que as estruturas matemáticas podem ser mais fundamentais que a própria realidade física. O falecido Stephen Hawking, embora não tenha endossado explicitamente a teoria da simulação, fez observações que muitos interpretam como suporte à sua plausibilidade. Em seu último livro, Breves Respostas para Grandes Questões, Hawking escreveu: estamos agora entrando em uma nova fase da evolução, onde começaremos a mudar e melhorar nossa própria configuração. Esta fusão de biologia e tecnologia, argumentam alguns, é exatamente o tipo de trajetória que eventualmente levaria uma civilização a criar simulações de consciência. O que une estes diversos pensadores não é apenas sua disposição para considerar uma ideia que parece, à primeira vista, absurda, mas sua apreciação das profundas implicações filosóficas e científicas da hipótese. Como observou o físico teórico James Gates, se descobrirmos que nosso universo é uma simulação, isso não diminuiria sua maravilha, apenas transferiria essa maravilha para a questão de quem criou a simulação e por quê. A teoria da simulação
longe de ser um exercício de niilismo tecnológico, pode ser vista como uma extensão moderna das questões mais antigas e profundas da humanidade sobre a natureza última da realidade. A questão de se nosso universo poderia ser uma simulação computacional. Não é apenas um exercício filosófico abstrato. É uma hipótese que pode ser examinada através do rigor da matemática, da teoria da informação e da física computacional. Quando analisamos os requisitos computacionais, a estrutura informacional do universo e os limites teóricos da computação, emergem argumentos matemáticos surpreendentemente robustos que sugerem que a simulação de um universo como o nosso não apenas é possível, mas pode ser muito mais viável do que inicialmente imaginamos. Para compreender a viabilidade matemática da hipótese da simulação, devemos primeiro considerar os requisitos computacionais para simular um universo. À primeira vista, simular cada partícula em um universo do tamanho do nosso parece uma tarefa computacionalmente impossível. No entanto, o físico e cientista da computação Seth Lloyd, do MIT, demonstrou que o próprio universo pode ser considerado um computador quântico, que realiza aproximadamente 10^120 operações por segundo. Lloyd argumenta que o universo é um computador quântico que tem estado computando a si mesmo desde o Big Bang. Se uma civilização avançada pudesse aproveitar apenas uma fração desse poder computacional, poderia teoricamente simular universos inteiros. Crucialmente, uma simulação eficiente não precisaria calcular continuamente o estado de cada partícula no universo. Em vez disso, poderia empregar o que os cientistas da computação chamam de computação preguiçosa, calculando apenas o que está sendo diretamente observado ou medido em um dado momento. O físico teórico Zohar Davoudi, da Universidade de Maryland, explica: você não precisa simular todo o universo em detalhes microscópicos. Você só precisa simular o que os observadores dentro da simulação podem medir. Esta abordagem reduziria drasticamente os requisitos computacionais, tornando a simulação de um universo muito mais viável. A teoria da informação oferece outro ângulo matemático intrigante. Claude Shannon, o pai da teoria da informação, demonstrou que qualquer sistema físico pode ser completamente descrito em termos de bits de informação. O físico John Wheeler levou este conceito além com seu famoso ditado "It from bit", sugerindo que a informação é mais fundamental que a matéria. Se aceitarmos esta premissa, então simular um universo torna-se uma questão de processar informação, não de replicar substância física. Como observou o cosmólogo Max Tegmark, nossa realidade externa física é uma estrutura matemática. Se o universo é, em sua essência, matemático, então pode ser perfeitamente representado e simulado por processos computacionais. Os limites de Bekenstein fornecem outro argumento matemático fascinante. Jacob Bekenstein demonstrou que existe um limite superior para a quantidade de informação que pode ser contida em um volume finito de espaço. Para um volume do tamanho do universo observável, este limite é astronômico, mas finito, aproximadamente 10^123 bits. Se a informação no universo é finita, então, teoricamente, poderia ser simulada por um computador suficientemente avançado. Como observou o físico teórico Vlatko Vedral, se o universo é finito, então é simulável em princípio. Um aspecto particularmente intrigante da matemática da simulação vem da mecânica quântica. O teorema de Bell e os experimentos subsequentes demonstraram que partículas quânticas entrelaçadas exibem correlações que não podem ser explicadas por variáveis locais ocultas. Alguns físicos teóricos, como Nicolas Gisin, da Universidade de Genebra, sugerem que este comportamento aparentemente não local faz mais sentido em um universo simulado. Em uma simulação, não há necessidade de transmitir informação fisicamente entre pontos distantes, explica Gisin. O computador que executa a simulação tem acesso a todos os pontos simultaneamente. Isto poderia explicar o aparente colapso instantâneo da função de onda em experimentos quânticos, um fenômeno que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. A matemática da teoria da complexidade computacional também oferece insights relevantes.
O princípio da equivalência Church-Turing sugere que qualquer processo físico pode, em princípio, ser simulado por um computador. Scott Aronson, teórico da computação do MIT, observa: se o universo é computável e não temos evidências convincentes de que não seja, então pode ser simulado. Aronson argumenta que mesmo processos aparentemente contínuos e infinitamente precisos, como os descritos pela mecânica quântica, poderiam ser aproximados com precisão arbitrária por computação digital. Talvez o argumento matemático mais elegante venha da teoria da informação algorítmica. Esta teoria, desenvolvida por Andrei Kolmogorov e Gregory Shaitin, mede a complexidade de um sistema pela menor quantidade de informação necessária para descrevê-lo. Jürgen Schmidhuber, pioneiro em inteligência artificial, argumenta que um universo simulado seria favorecido pelo princípio da simplicidade algorítmica. A ideia de que, entre múltiplas teorias que explicam os mesmos dados, a mais simples, computacionalmente, é provavelmente a correta. Um universo simulado, argumenta Schmidhuber, pode ser descrito por um programa relativamente compacto, enquanto um universo físico real exigiria uma descrição muito mais complexa. Estas considerações matemáticas convergem para uma conclusão surpreendente. Do ponto de vista da teoria da informação, da física computacional e da complexidade algorítmica, um universo simulado pode ser matematicamente mais plausível que um universo real não simulado. Como observou o físico James Gates, a matemática nos diz que a simulação não é apenas possível, pode ser a explicação mais elegante para a realidade que observamos. Esta conclusão, derivada não de especulação filosófica, mas de análise matemática rigorosa, confere à hipótese da simulação uma credibilidade que transcende a mera conjectura. Imagine por um momento que tudo o que você experimentou até agora, cada memória, cada relacionamento, cada momento de alegria e dor, foi gerado algoritmicamente, que o céu que você observa é uma renderização sofisticada, que seu corpo é uma representação digital e que seus pensamentos mais íntimos são processos simulados em um substrato computacional inconcebível. E agora, imagine que por alguma falha no sistema ou por design intencional, você está começando a perceber a verdadeira natureza de sua realidade. Você está, metaforicamente falando, acordando dentro da simulação. Como seria este despertar? Filósofos e cientistas que consideram seriamente a hipótese da simulação sugerem que poderia manifestar-se de maneiras sutis e perturbadoras. O filósofo Nick Bostrom especula que glitches na simulação poderiam aparecer como anomalias na física, fenômenos que desafiam nossas leis naturais estabelecidas. Talvez você já tenha experimentado momentos de déjà vu inexplicáveis, coincidências estatisticamente improváveis, ou a sensação estranha de que algo na realidade não parece completamente real. E se estes não fossem apenas peculiaridades psicológicas, mas vislumbres momentâneos através da fachada da simulação? O neurocientista David Eagleman sugere que, se estamos em uma simulação, o processo de despertar poderia manifestar-se como uma crescente consciência dos limites e padrões da realidade simulada. Nossos cérebros são máquinas de reconhecimento de padrões, explica Eagleman. Se vivemos em uma realidade programada, talvez algumas pessoas possam intuitivamente detectar padrões ou regularidades na estrutura da simulação que não deveriam ser perceptíveis. Esta ideia ecoa o conceito de despertar em tradições espirituais, a percepção de uma realidade mais fundamental além do véu da experiência ordinária. A física quântica oferece outro ângulo intrigante para considerar o despertar dentro de uma simulação. O físico teórico John Wheeler propôs o famoso experimento do observador atrasado, que sugere que o ato de observação não apenas revela a realidade, mas de certa forma a cria retroativamente. Se estamos em uma simulação, este fenômeno poderia ser interpretado como a renderização de detalhes da realidade apenas quando necessário, uma técnica de otimização computacional.
Como observou o físico Tom Campbell, talvez a razão pela qual não podemos determinar simultaneamente a posição e o momento de uma partícula não seja um limite fundamental da realidade, mas um limite de processamento da simulação. Considere as implicações pessoais de tal despertar. Se você começasse a suspeitar que sua realidade é simulada, como isso afetaria suas escolhas, relacionamentos e senso de propósito? O filósofo David Chalmers argumenta que descobrir que vivemos em uma simulação não necessariamente diminui o significado de nossas vidas. Mesmo em uma simulação, nossa consciência e experiências subjetivas são reais para nós. A dor ainda dói, o amor ainda importa. Esta perspectiva sugere que despertar para a natureza simulada da realidade não precisa levar ao niilismo, mas talvez a uma apreciação mais profunda da experiência consciente em si, independentemente de seu substrato. Há também a questão perturbadora de como os programadores da simulação reagiriam se percebessem que seus sujeitos estão acordando. Na clássica alegoria da caverna de Platão, os prisioneiros que vislumbram a realidade além das sombras enfrentam resistência tanto de seus companheiros prisioneiros quanto dos manipuladores das sombras. De maneira similar, o filme Matrix explora a ideia de que os controladores da simulação poderiam ativamente trabalhar para suprimir o despertar, como especula o físico teórico James Gates. Se estamos em uma simulação e começamos a perceber isso, os simuladores poderiam simplesmente reiniciar a simulação ou modificar nossas memórias para eliminar essa percepção. Talvez o aspecto mais profundo do despertar dentro de uma simulação seja a transformação da consciência que poderia acompanhá-lo. O neurocientista e filósofo Sam Harris sugere que, se descobríssemos que estamos em uma simulação, isso fundamentalmente alteraria nossa relação com a consciência e a realidade. Seria uma revolução cognitiva comparável à descoberta do heliocentrismo ou da evolução. Esta transformação poderia manifestar-se como uma espécie de metaconsciência, a capacidade de perceber não apenas o conteúdo de nossa experiência, mas também sua natureza construída. E se você, leitor, estiver no limiar desse despertar neste exato momento, e se este texto não for coincidência, mas um easter egg embutido na simulação, um convite codificado para questionar a natureza fundamental de sua realidade, como observou o escritor Philip K. Dick, cujas obras frequentemente exploravam realidades simuladas. A realidade é aquilo que, quando você para de acreditar nela, não desaparece. Talvez o verdadeiro teste de um despertar genuíno não seja a dissolução da realidade aparente, mas uma nova relação com ela, uma que reconheça simultaneamente sua natureza construída e a autenticidade da experiência consciente dentro dela. O filósofo contemporâneo Thomas Metzinger sugere que talvez já estejamos coletivamente no processo de despertar. A própria hipótese da simulação e nossa capacidade de contemplá-la seriamente pode ser vista como o início de um despertar cultural para a natureza virtual da realidade. Nesta perspectiva, a fronteira entre estar adormecido na simulação e desperto para a sua natureza não é uma linha clara, mas um espectro de consciência que estamos navegando coletivamente como civilização. Então, enquanto você reflete sobre estas palavras, pergunte-se: e se você estiver acordando agora? Ao final desta jornada, através do labirinto da hipótese da simulação, encontramo-nos diante de uma encruzilhada filosófica extraordinária. Não podemos provar conclusivamente que vivemos em uma simulação, mas também não podemos provar que não vivemos. Estamos suspensos em um estado de incerteza que talvez seja a própria essência da condição humana, a capacidade de questionar a natureza fundamental de nossa própria existência. Se estamos em uma simulação, isso realmente muda algo? Talvez mais do que imaginamos, e talvez menos. Por um lado, descobrir que somos simulados transformaria radicalmente nossa compreensão cosmológica, sugerindo a existência de uma civilização criadora e potencialmente inúmeras outras realidades simuladas. Por outro lado, como observou o filósofo David Chalmers,
Mesmo em uma simulação, a dor ainda dói, o amor ainda importa, a consciência ainda é real. Nossa experiência subjetiva, a única coisa que conhecemos com certeza, permanece inalterada. Talvez a lição mais profunda da hipótese da simulação não seja sobre a natureza da realidade externa, mas sobre os limites do conhecimento humano. Como os prisioneiros na caverna de Platão, podemos estar fundamentalmente limitados em nossa capacidade de perceber a verdadeira natureza do universo. E assim como esses prisioneiros, talvez nossa libertação não venha de escapar da caverna ou da simulação, mas de reconhecer suas limitações e, ainda assim, encontrar significado dentro dela. Se existe uma civilização avançada observando nossa simulação, o que eles esperariam ver? Talvez estejam estudando como inteligências emergentes enfrentam desafios existenciais, como desenvolvemos tecnologia ou como encontramos propósito em um universo aparentemente indiferente. Talvez o verdadeiro jogo não seja escapar da simulação, mas criar beleza, conhecimento e conexão dentro dela, demonstrando que mesmo entidades simuladas podem transcender suas origens programadas. E você, o que acha? A ideia de que sua realidade poderia ser uma construção digital sofisticada parece absurda ou estranhamente plausível? Você já teve experiências que pareciam sugerir falhas na matriz? E se descobrisse com certeza que vive em uma simulação, como isso mudaria a forma como vive sua vida? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Afinal, se somos todos personagens no mesmo programa cósmico, talvez possamos coletivamente descobrir pistas sobre sua natureza através do diálogo e da reflexão compartilhada. Enquanto isso, talvez a atitude mais sábia seja uma espécie de agnosticismo tecnológico, reconhecendo que podemos ser simulados, mas vivendo como se cada momento, cada escolha e cada conexão importasse profundamente. Porque simulada ou não, esta é a única realidade que temos, e cabe a nós torná-la significativa. E quem sabe, talvez o ato de questionar a simulação seja em si mesmo o primeiro passo para um tipo de despertar que os próprios criadores da simulação esperavam provocar em nós. Talvez ao contemplar os limites de nossa realidade, estejamos finalmente começando a transcendê-los.